Então, meu nome é Fernanda, eu sou proprietária da Clínica FB aqui em Ponta Grossa. Eu me formei em odontologia pela UEPG e já atuo na área de harmonização há quase 8 anos. Quando eu fiz vestibular, eu pensava muito em fazer direito, porque eu sempre gostei de me comunicar e tudo mais. Mas eu lembro que o meu pai um dia falou para mim: "Nossa, Fer, eu acho que você seria uma ótima dentista, porque você é tão delicada e a área da saúde é tão legal para mulher por causa desse cuidado." E aí eu prestei o vestibular no UPG para odonto e passei. E aí eu falei: "Bom, vamos tentar", né? Então não era algo assim que eu sempre tinha em mente, mas quando eu entrei no curso, me apaixonei pelo curso. Atuei na odontologia, né, como procedimento odontológico aí por alguns anos também, me especializei em algumas áreas, mas a harmonização sempre esteve aí desde quando eu me formei, sempre esteve presente. No decorrer do curso, né, o meu irmão, na época, ele serviu o exército e o meu sonho era ser dentista do exército, né? Isso ficou muito presente durante os anos da faculdade. Então, busquei fazer o mestrado depois que eu me formei também, justamente porque eu pensava em prestar concurso para o exército. E tem uma professora que me inspirou, né, que foi a professora Bruna, que ela realmente, né, fazia esse serviço tanto de docência quanto de trabalho dentro do quartel. E aquilo me inspirou, eu queria muito, né, também seguir os passos dela. Mas aí eu dei aula por algum tempo também, mas acabei me dedicando exclusivamente para a clínica e para algumas mentorias. Quando eu me formei, um pouco antes, né, eu me formei em 2018, a gente não falava tanto sobre a harmonização e a odontologia juntas. Ainda estava tudo engatinhando esse processo. E eu lembro até que para mim, né, era difícil também ter essa conexão, esse link, né? Eu fiz o meu primeiro curso de harmonização justamente porque eu sofria de bruxismo. Então, eu tenho um bruxismo severo, eu já tinha usado outros métodos, né, para tratar. E aí me falaram do Botox, né, da toxina botulínica. Então eu fiz o curso justamente, né, para aprender sobre isso. E foi aí que eu entendi justamente essa conexão da odontologia com a harmonização. Como a gente já trabalhava com a face do paciente e a gente já harmonizava o paciente através dos dentes, né, através da dentição. Então foi uma coisa assim que para mim abriu realmente um novo mundo. Eu falei: "Nossa, faz muita conexão com o que eu já faço", né? Então eu fazia uma prótese, mas faltava um pouquinho de lábio naquela prótese para a gente realmente ter um resultado satisfatório e um resultado completo. Então, eu entendi como isso se completava. Eu acho que para a odontologia foi assim algo muito benéfico para a população também, porque o dentista ele já tinha esse cuidado, né, com o rosto do paciente. E isso só acrescentou, né? A gente já tinha todo esse planejamento facial do paciente. Então, tanto o paciente ganhou quanto também a classe odontológica. Então, eu sinto muito prazer em ter seguido essa área, né? E também trabalhei muitos anos com a parte odontológica e conseguia conectar as duas muito bem. Eu acredito que o principal, o que me fez também, muitas vezes os pacientes brincam, né? A feira rainha das bocas, né, Galson? Foi justamente a questão da naturalidade nos procedimentos. Então, quando eu comecei, nós ainda estávamos numa era, assim, da harmonização over, né? Então, eram as Kardashians, que traziam muito isso, né, da cultura americana. Então, era bocão, era aquele preenchimento mais marcado. E eu olhava aquilo e não gostava, né? Eu pensava, não é isso que eu queria transmitir para minha paciente. E aí, dentro disso, eu fui ficando conhecida, né, como a Fernanda que faz as bocas naturais. Então, principalmente essa linha da naturalidade, de você realmente realçar e trazer para o paciente uma melhor versão, mas sem que ele seja, sem que haja um estranhamento dele ao se olhar no espelho, é justamente a linha que eu trabalho até hoje. E é o que os pacientes procuram. Hoje em dia, muito pouco paciente me procura e fala: "Ah, eu quero uma boca enorme, né, algo mais exagerado", porque os pacientes já me conhecem por essa linha mais natural. Hoje, aqui dentro da clínica, a gente tem todo o cuidado desde que o paciente entra aqui na recepção. Então, as meninas vão cuidar do paciente com todo o carinho possível, até o momento que ele chega no meu consultório e vai contar todas as queixas dele. Dentro disso, eu tento justamente trazer para o paciente, né, sanar essa queixa dele, a gente resolver, mas que ele realmente se sinta seguro, confiante para fazer o tratamento. E acredito que a naturalidade e a eficiência do resultado são que, né, trazem os resultados que a gente tem hoje.
principalmente a questão do feedback dos pacientes. A gente está acostumado com o feedback gostoso, né, do paciente falar, eu gostei do resultado, ou às vezes o paciente que ainda está um pouquinho receoso, né, mas teve uma paciente que me marcou muito porque a gente finalizou o tratamento dela e ela estava passando por um momento difícil de um término do relacionamento, e quando eu mostrei para ela, né, o resultado, ela chorou porque ela falou, eu não imaginava que ia ficar tão bom. Ela falou, eu achava, já confiava em você, mas ela falou, superou todas as minhas expectativas, né? E eu chorei junto com ela, porque aquilo para ela representou um recomeço. Então, a harmonização, ela não é exatamente isso, ela não é só um procedimento, só você se sentir mais bonita, ela sinaliza muita coisa na vida das pacientes, né? Ela sinaliza um recomeço, ela sinaliza um emprego novo, ela sinaliza, às vezes após um término, né, você resgatar a tua autoestima, e isso é o que a gente vê diariamente, né? Então, o procedimento, eu falo, ele não é um procedimento, ele é um cuidado, ele é um resgate de autoestima, ele faz com que a paciente se sinta mais confiante no trabalho, no relacionamento, e isso, para mim, é o que me emociona todos os dias, né? E é o que eu tento buscar em cada paciente que a gente realiza o tratamento. Eu venho de uma família humilde, né? Me emociona, assim, falar, porque meu pai faleceu, né? Ele faleceu em dezembro do ano passado. E o maior sonho da vida dele era que ele estudasse, né? E toda vez que eu falo disso, eu fico emocionada, porque como eu vim de uma família humilde, aonde a harmonização conseguiu me levar, muito além do que eu imaginava. Então, a clínica, a gente conseguiu empregar pessoas, eu consegui muitas vezes proporcionar algo para minha família, né, diferente do que a gente estava acostumado. Então, eu acredito que isso, assim, o esforço, eu passar isso para as minhas alunas em mentoria, é o que eu falo para elas, né, o esforço, ele consegue te levar a lugares que você nem imagina. Então, principalmente isso, assim, é algo que eu gostaria de deixar, que realmente o esforço, a dedicação, a honestidade, você tratar o teu paciente com honestidade, falar para ele realmente só o que precisa, né? Não inventar tratamentos mirabolantes que podem nem funcionar, né? E isso faz com que os pacientes te acompanhem, né? A gente tem hoje pacientes que me acompanham desde o início até agora, que sabem que o meu trabalho é baseado nisso. Então, acredito que com certeza essa questão do esforço e da honestidade. Olha, para a Fernanda recém-formada, eu falaria para não perder tempo com coisas que não vão agregar. Então, por muitas vezes, eu ouvi muitas pessoas que diziam que a odontologia é difícil, a odontologia não vai te dar retorno, os pacientes não te valorizam. E com certeza eu diria isso para ela. É totalmente ao contrário, né? A odontologia vai te proporcionar você entregar para os seus pacientes resultados maravilhosos, você ter o carinho dos seus pacientes todos os dias. E isso não tem nada no mundo que consiga, né, pagar de alguma forma. Porque esse carinho que a gente recebe dos pacientes é também o que motiva a gente a continuar na profissão, né? Esse resultado lindo que você vê dos pacientes é o que faz, dá aquele entusiasmo, aquele ânimo. Então, com certeza, eu diria para ela não ouvir pessoas pessimistas ou muitas vezes que estavam insatisfeitas com a profissão, né? Que muitas vezes a pessoa não tinha só se encontrado naquele momento, mas que com certeza ela vai se encontrar.